Tenho muito prazer em estar falando para vocês. E vamos iniciar então nossa conversa hoje fazendo uma prece, agradecendo a Jesus a oportunidade que nos dá de falarmos sobre essa doutrina que ilumina os nossos caminhos e nos ligarmos à espiritualidade amiga nesse momento difícil pelo qual atravessa a Terra. Que tenhamos serenidade, confiança, na certeza da misericórdia de nosso Pai, que nos dá sempre aquilo de que necessitamos para continuarmos a nossa caminhada na Terra. Que a paz de Jesus, dos bons espíritos, esteja conosco agora e sempre. Tá ok, o pessoal está assistindo. Conforme foi anunciado, vamos falar sobre a imortalidade da alma. É um dos assuntos mais controversos na humanidade, é sobre a imortalidade da alma. Porque há, desde aqueles que não acreditam em nada, que acaba tudo com a morte, até a nós outros que sabemos que continuamos a viver. Nesses dois extremos, nós vemos aí aqueles que acreditam ter uma alma, mas é uma crença assim muito tênue, muito fraca, muito fraca mesmo, né? Porque as pessoas acreditam, eu tenho uma alma, o que vai ser dela, da minha alma, quando eu morrer? É uma visão equivocada, completamente contrária aos ensinamentos e aos exemplos que Jesus deu. Talvez a maior lição que Jesus tenha deixado na Terra, exemplificada, foi exatamente a da imortalidade da alma. Mas a partir daí, os teólogos começaram a dar interpretações pessoais, de interesse talvez, não se sabe, mudando completamente essa vigorosa lição que Jesus deixou, dando-nos a certeza, antes de tudo, de que nós somos espíritos imortais. Quer dizer, essa transferência de personalidade que a criatura faz para a minha alma, que vai para não sei onde, até não sei quando, etc. Não, Jesus deu à criatura humana a certeza de que nós somos almas, nós somos espíritos imortais, transitoriamente revestidos de carne do corpo físico, que deixaremos pelo fenômeno da morte. Mas Jesus faz tudo para que nós assumamos a nossa cidadania espiritual. Antes de eu ser um homem ou ser uma mulher, eu sou um espírito imortal, que tenho um corpo físico de duração temporária, que eu vou deixar uma hora ou outra, mas eu devo pensar, sentir e agir como alma, como espírito. Porque essa abordagem equivocada dos teólogos contaminou a humanidade. Toda a humanidade, inclusive chamada cristã. Nós vamos tentar mostrar a vocês a lição mais extraordinária que Jesus deixou, que é exatamente da nossa imortalidade. Ele deixou essa lição ao vivo, vivenciando ele próprio a lição, dando um ensinamento ao vivo. Vamos recapitular um pouco. Jesus foi crucificado e expirou na cruz à tarde de sexta-feira. Como nós dizemos vulgarmente, morreu, né? Ele deixou o corpo físico na tarde de sexta-feira. O seu corpo foi retirado da cruz, vejam bem,
o cuidado que eu tenho ao falar. Estou dizendo o corpo de Jesus foi retirado da cruz. Porque normalmente as pessoas falam, Jesus morto foi tirado da cruz. Não, senhor. Jesus não estava mais lá. O seu corpo, sua vestimenta física, carnal, morta, foi retirada da cruz à tarde e levado para uma sepultura. Uma sepultura de um amigo rico que ele tinha, que ficava num jardim. E as sepulturas eram cavadas no barranco, como uma pequena caverna. E o corpo de Jesus foi levado para ali, colocado num local, como uma mesa que havia. Colocado em cima de um pano, de uma peça de linho. E foi recoberto, era uma peça de 4 metros e tanto de comprimento, 4 metros e 26 centímetros de comprimento, 1 metro de largura. Foi colocado o corpo dele ali sobre essa peça e coberto com a outra ponta. E foi deixado ali. Deixado ali por quê? Porque caíra a noite. E após o pôr do sol de sexta-feira, os judeus, até hoje, cessam todas as atividades essenciais, só faziam aquilo que for absolutamente necessário, impossível de ser adiado. Então, deixaram ali o corpo para no dia seguinte, que seria no domingo de manhã, no sábado de manhã, não, no domingo de manhã, era sábado à noite, no domingo de manhã, então iriam lá para preparar o corpo em definitivo para a sepultura. Iriam limpar as feridas, colocar bálsamos, óleos odoríferos, cheirosos e tal, e fechar o túmulo e deixar lá. Então diz-nos o Evangelho de Mateus que de manhã foram para lá João, Pedro e Maria. E ao chegarem lá encontraram a pedra que estava tampando a porta, era como que uma mó removível, empurraram a pedra, mas a pedra já estava aberta, o túmulo já estava aberto. E não havia mais, o corpo de Jesus já não estava mais lá. E Pedro e João saíram, foram embora. Jesus não está aqui, ressuscitou, qualquer coisa, foram embora. Mas Maria Madalena ficou chorando ali, desesperada, porque ela ia ajudar também no preparo do corpo para a sepultura. Ela ficou chorando. E porque os discípulos foram embora, porque segundo está no Novo Testamento, apareceram 2 anjos e disseram a eles: aquele a quem procurais não está aqui, já ressuscitou. E eles foram embora. Mas Maria Madalena ficou ali chorando. E ela vê um homem de costas, que ela pensou que fosse o jardineiro, o homem que tomava conta ali daquele cemitério, né? Que era um cemitério de ricos. E ela perguntou: onde puseste o corpo do meu Senhor? Ela imaginou que tinha tirado de lá, tinha um lugar. E ele falou a ela, está lá no Novo Testamento isso que eu estou dizendo, Maria. E pelo timbre de voz ela reconheceu que era Jesus. E ele se volta e ela o vê. Ela o vê. E ela diz Rabone, que é o mestre, o rabi mais elevado, era chamado Rabone. E ele diz a ela: vai e avisa aos meus irmãos que eu estarei com eles. Agora é de se perguntar, como é que Jesus apareceu ali vestido como um homem comum a ponto de ser confundido com um jardineiro, com um trabalhador dali do lugar? Ele não estava com as vestes ensanguentadas, ferido. Aliás, não estava com vestes ensanguentadas não, porque Jesus foi crucificado nu, como todos os condenados judaicos o são. Foi crucificado nu. E ele apareceu vestido. Como é isso? Milagre? Não. Ele apareceu com seu corpo espiritual.
corpo espiritual, que lhe permitia agora transportar-se imediatamente de um lugar para outro. E ele diz a Maria, vai e avisa aos meus irmãos que eu estarei com eles. E ela saiu como louca para dar a notícia, alviçareira, feliz, Jesus está vivo. Ela não raciocinou nada. E ela chega ao cenáculo, o lugar onde eles se reuniam habitualmente, e diz, eu vi Jesus, ele está vivo e tal e tal. Ninguém acreditou nela, acharam que ela amava muito Jesus e que tinha ficado perturbada mesmo, né? Ora, mais tarde aparece Jesus. E diz o Evangelho, estavam os discípulos amedrontados, trancados no cenáculo, estavam trancados, fechados, estavam com medo, se mataram o mestre deles, que era poderoso, curava cego, leproso, paralítico, estropiado, endemoniado. Se mataram o chefe e iam acabar com eles. Mas diz o Evangelho que eis que aparece Jesus no meio deles, dizendo, paz seja convosco. Ele quis mostrar que ele estava vivo, mas não estava mais encarnado, não estava mais sujeito às leis da matéria, sujeito a um corpo que iria se desfazer com o passar do tempo, depois que esse corpo deixasse de ser animado por um espírito. Então, ele conversa com eles. E esse encontro de Jesus com os discípulos, né, ele mostra mas ali o Evangelho diz que ele comeu um pedaço de peixe e um favo de mel. Aí dizem os materialistas, então era o corpo físico dele mesmo que ele tinha ressuscitado. Agora acontece que o corpo físico dele estava limpo, né? Não estava marcado de sangue, todo lanhado como ele tinha sido chicoteado, esbofeteado, tivera até uma parte da barba arrancada, né, quando ele foi preso, né? Não, ele estava ali, perfeitamente íntegro. Agora, ele comeu um pedaço de peixe e um favo de mel. Então, muitos dizem, está vendo? Ele estava encarnado. Não, ele estava com o seu corpo espiritual. Corpo espiritual de que ele deu notícias muito amplas sobre ele, e que Paulo, o apóstolo, se refere a ele na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, capítulo que não é comentado em nenhuma religião dita cristã, a não ser o Espiritismo. Porque ali você tem uma prova cabal da existência do corpo espiritual, corpo que sobrevive à morte do corpo físico. No momento nós temos dois corpos, o corpo físico e o corpo espiritual, que se conecta exatamente ao corpo físico. Só se liberta do corpo físico quando nós dormimos. Quando nós dormimos, nós saímos do corpo. Mais adiante nós vamos falar sobre isso. Mas aí dizem, mas como é que ele comeu um pedaço de peixe e um favo de mel? Provas científicas, isso está no livro História do Espiritismo, que os espíritas não leem, não estudam, depois ficam escutando conversas, né? Está lá. William Crookes, quando fez as célebres materializações do espírito Katie King, William Crookes comprovou que o espírito fora da matéria, quando se materializa, ele se materializava lá no laboratório de William Crookes, que não tinha nada de místico, nada, era um laboratório na casa dele. Ele se materializou lá, esse espírito Katie King, e o sábio fez com que o espírito materializado expirasse através de um tubo, num líquido que ele havia preparado. Era uma solução de barita. É um sal que, dissolvido na água, a água continua límpida, cristalina, transparente, do mesmo jeito. Você não percebe que a água contém essa solução, é uma solução de barita. Como também, se a água estiver salgada, você não sabe, olhando, não sabe se ela está salgada ou não.
mas ele fez o espírito expirar através de um tubo, fazendo borbulhas na água. E ao passar a expiração do espírito através do líquido, o líquido se tornava leitoso, em contato com o gás carbônico que o espírito expelia. William Crookes então provou, assim, cientificamente, que o espírito materializado, como se for uma encarnação temporária, ele consome oxigênio também, como nós, precisa de oxigênio. Ora, se o espírito tem essa capacidade, ele também poderia ter comido o pedaço de mel, o favo de mel e o pedaço de peixe lá. Então isso aí não prova nada. A ciência veio comprovar aquilo que está no Novo Testamento. Comprovar mais uma vez o que está no Novo Testamento. E que não é objeto de estudo, nem tampouco de comentários de nenhuma religião cristã, a não ser o Espiritismo. Então Jesus apareceu e desapareceu durante 40 dias. Durante 40 dias ele apareceu e desapareceu. Nunca mais se hospedou em casa de ninguém, nem fez refeições regulares como ele fazia. Ele se hospedava na casa de Simão Pedro, comia com qualquer criatura lá, com ladrão, com prostituta, com gente de má vida, com gente rica, milionária, lá, como ele comeu lá na casa do Zaqueu, né? Ele não distinguia ninguém. Mas ele, depois que ele desencarnou, que ele desencarnou na cruz, ele aparecia com seu corpo espiritual, ele não tinha mais corpo físico, ele não participou mais, não precisava nem de hospedagem, nem de alimentação física. Esses estudos também só o Espiritismo promove, e mesmo assim promove pouco. E os espíritas estudam pouco também. Mas a verdade é que Paulo, o apóstolo, sabia, ele tinha certeza de que Jesus não era uma alma penada, que ficasse aí tremulando pelos ares aí quando ventasse, etc. E não. Ele encontrou-se com Jesus às portas de Damasco e Jesus conversou com ele. Coberto de luz, ele ia a Damasco prender os cristãos, ele estava perseguindo os cristãos. E eis que às portas de Damasco, da cidade de Damasco, aparece-lhe em plena luz do dia Jesus, cuja luz se sobrepunha à luz do dia. Ele cai do cavalo e diz: quem é, Senhor? Que tens a ver comigo? Ele disse: eu sou Jesus. Há até um poema que diz: a quem tu tanto persegues sem pensar, escuta-me, eu te falo ao coração. É duro para ti recalcitrar assim contra o aguilhão. E ele se rende inteiramente. Veja bem, de algoz dos cristãos, ele se rende a Jesus, porque era muito convincente a presença de Jesus ali, irradiando luz que se sobrepunha à própria luz do dia. Que queres, Senhor, então que eu faça? E Jesus diz a ele: vai, segue a Damasco, lá tu saberás o que deve ser feito. E ele vai a Damasco, ficou cego. E alguns inocentes dizem assim: a luz de Jesus era tão grande que cegou Paulo. Inocência. O que cegou Paulo foi a própria consciência dele, que o mundo dele ruiu todo quando ele viu Jesus. Foi uma virada assim, do sul para o norte ou do norte para o sul. Ele viu todo o mundo judaico dele cair por terra. Quando aparece Jesus ali iluminado, mostrando luz, ele se rende e vai a Damasco. E fica hospedado. Largaram-no lá numa hospedaria, porque as pessoas, enquanto têm poder, estão cercadas de auxiliares, etc. No momento que ele acharam que ele ficou louco e cego, largaram lá numa hospedaria e foram embora. Deixou já de ser recebido por um amigo dele, Sadoc. Emmanuel conta isso em minúcias no livro Paulo e Estevão, que infelizmente uma grande parte dos espíritas não leram esse livro. Então,
Paulo está lá, ficou 3 dias lá, cego, naquela hospedaria. Eis que aparece Ananias, aquele a quem ele iria prender, principalmente Ananias. E Ananias entra e diz a ele: irmão Saulo, que ainda ele se chamava Saulo, o Senhor Jesus, aquele com quem te encontraste na estrada, me mandou aqui para que te restituísse a visão. E deu-lhe um passe e ele começou a enxergar. A partir daí, ele foi encaminhado até por Gamaliel, que era um tio de Paulo, que tinha negócios lá na cidade, Damasco. Mandou lá, eu não vou contar agora, porque senão eu vou contar o livro que vocês, se quiserem, vão ler lá, no livro Paulo e Estevão, que é um livro que devia ser de obrigatório no meio espírita. Nós não obrigamos a nada, né? Mas quem quiser se esclarecer sobre o cristianismo nascente, leia esse livro, leia. Bem, mas Paulo tinha convicção absoluta da imortalidade da alma. Absoluta, da existência do corpo espiritual, com que o espírito, a alma, se aparece, age no mundo físico. Prova disso está lá no Novo Testamento, que também não é estudado, nem tampouco comentado pelas outras religiões, a não ser o Espiritismo. Eles tiraram apenas algumas partes. Mas Paulo, lá, Emmanuel conta que Paulo estava em Troas, ou Troade, conforme está no Novo Testamento, no capítulo 16, Paulo estava em Troas. À noite apareceu-lhe um homem, um varão, conforme está lá na Bíblia, da Macedônia, dizendo a ele: Paulo, passa na Macedônia e ajuda-nos. Como é que nós entendemos isso? Ora, aquele homem estava dormindo na Macedônia, e deslocou-se do corpo físico, porque tinha uma vontade ardente de que Paulo passasse por lá para levar o evangelho de Jesus para eles. E então ele deixou o corpo dormindo lá na Macedônia e apareceu para Paulo, que era um médium vidente. E ele falou: Paulo, passa na Macedônia e ajuda-nos. Está no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E diz lá: e Paulo foi para a Macedônia. Então nós temos ali no Novo Testamento não só Jesus aparecendo depois da morte com seu corpo espiritual, como tem esse relato. Agora, Paulo tinha tanta certeza, tanta convicção da existência desse corpo espiritual que sobrevive à morte do corpo físico, porque nós temos atualmente o nosso corpo espiritual justaposto ao corpo físico. Nós nos afastamos do corpo físico. Eu digo nós, porque o corpo físico é como uma roupagem que fica lá na cama. Você sai com a sua consciência, com o seu corpo espiritual. O Chico cansou de ver gente visitando-o à noite por desdobramento natural do corpo físico. E eu vou contar um segredo para vocês. Todas as noites, quando nós dormimos, nós deixamos o corpo físico num fenômeno semelhante ao da morte. Aí tem gente que não vai dormir hoje, de medo, né? Os latinos já falavam isso. O sono é morte temporária, porque nós nos afastamos com o nosso corpo espiritual, afastamos do corpo físico. Como Emmanuel até tem uma figura interessante, como o cavaleiro, ou é André Luiz, não me lembro bem agora. O cavaleiro deixa a sua cavalgadura cansada e sai. Assim ele sai, desce do cavalo para o cavalo descansar. Assim também, nós saímos do corpo físico durante a noite para que o corpo físico se refaça pelo fenômeno do sono. E nós vamos para lugares que nos interessam. Aí tem gente que fala, inocentemente fala: onde é que meu espírito vai quando eu durmo? Esse está consciente que ele é corpo físico, que ele tem um espírito.
Eu, quando estou com muita paciência ou amorosamente, eu falo, você não tem corpo físico, você não tem espírito, criatura, você é um espírito. Você tem um corpo físico de uso temporário e você vai se libertar dele pela morte, mais cedo ou mais tarde. Né? É isso aí para a pessoa ir habituando à ideia da desencarnação. Né? Mas Paulo tinha essa certeza absoluta. Ele sabia, porque ele via espíritos. Está lá no Novo Testamento, que também não é comentado. Paulo via espíritos, conversava com espíritos, e a ponto de ele, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele dá uma lição extraordinária. Ele começa assim, a carta aos Coríntios, no capítulo 15. Se não há ressurreição dos mortos, também nosso Senhor Jesus Cristo não ressuscitou. Logo, é vã a nossa fé e a vossa fé e a nossa pregação. Mas alguém me perguntará, com que corpo ressuscitaremos? Olha como é que ele fala. Com que corpo ressuscitaremos? Mais uma vez eu pergunto, qual é a religião que fala isso, que estuda isso? São palavras de Paulo. Com que corpo ressuscitaremos? E é ele mesmo quem responde a pergunta. Insensato, a semente que lanças ao solo não é a planta que vai nascer, mas para que a planta nasça, é necessário que a semente morra. Para fins didáticos, ele faz uma comparação da morte do corpo físico com a libertação do corpo, definitiva do corpo espiritual. Porque ele fala enterra, muitas vezes não é nem enterrado, hoje é cremado, etc. Não tem importância. No momento que cessa a vida no corpo físico, que o corpo físico não tem mais condições de ser animado por esse espírito, o espírito vai embora, se liberta. Se liberta. Agora, à noite, quando nós dormimos, nós nos libertamos, mas continuamos ligados por aquele cordão prateado que os espíritos ensinam. Ligados. Quando nós acordamos, voltamos para o corpo. Aí tem gente que vai ficar, e se aparecer um espírito de noite com tesourão e cortar meu cordão? Esse cordão não só é manuseado, cortado por espíritos superiores, trabalhadores do bem, conforme está muito bem escrito, muito bem detalhado no 4º livro da série André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. Quem quiser saber mais um pouquinho sobre isso, é bom. É bom porque é um fenômeno que você também vai enfrentar, viu, meu filho? A desencarnação, né? Dê o nome que você quiser a ela, mas você vai enfrentar também. Então, à noite nós nos libertamos do corpo físico e saímos. Saímos. Paulo tinha certeza disso. Agora, ele sabia que pelo fenômeno da morte, nós nos libertamos completamente. Então, como se usava naquele tempo, ainda usa hoje pela maioria da humanidade, enterrava-se o corpo físico. E ele fala, semeia-se corpo em corrupção, quer dizer, você enterra o corpo em corrupção, ressuscita o corpo em incorrupção. O que é o corpo em incorrupção? O corpo incorruptível é o corpo espiritual, que não é atacado pela doença, pela idade, nem nada. É o corpo eterno, o corpo com que Jesus se apresentou para os discípulos durante 40 dias na terra. E Paulo tinha toda essa certeza. Por isso ele não estranhou quando apareceu aquele homem da Macedônia lá pedindo para ele passar na Macedônia para ajudá-lo. Tinha certeza. Os apóstolos sabiam disso. Os apóstolos eram médiuns videntes. Tem prova disso. Por isso aquela força que eles tinham de enfrentar a morte. Há uma passagem também que não é comentada pelas religiões, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Pedro foi chamado por um centurião, Cornélio, que era um soldado romano, equivalente a um capitão romano, né?
Mas os romanos e os judeus se excluíam mutuamente, né? Eles se desprezavam mutuamente. Mas o centurião Cornélio era um homem caridoso, um homem bondoso, dava muita esmola, orava muito aos deuses, né, conforme a crença dele, mas era um homem piedoso. E diz lá no capítulo 10º de Atos dos Apóstolos, coisa também que as religiões aí fora não comentam, não ensinam. Ele estava de uma manhã orando quando apareceu-lhe um anjo dizendo: manda chamar Pedro em Jope. Cornélio, manda chamar Pedro em Jope, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor, que mora perto do mar. Veja bem, o Espírito que se comunicou ali apareceu para ele, né? Um anjo. Mas quando ele conta para Pedro, ele diz que foi um varão, quer dizer, um homem maduro, em vestes resplandecentes, que falou com ele: manda chamar Pedro em Jope. E deu até o endereço, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor, que mora perto do mar. Isso é comunicação espiritual, que as religiões não falam. Ele organizou uma pequena comitiva e mandou chamar Pedro, convidar Pedro para ir lá, para Pedro falar de Jesus, falar da boa nova, do evangelho, etc. E ele tinha tanto apreço, tanto respeito por Pedro, que ele mandou um soldado da confiança dele na comitiva. Que ele não mandou um menino de recado lá, não, mandou uma comitiva com um soldado da confiança dele. Então, diz lá no capítulo 10º de Atos dos Apóstolos que Pedro estava repousando, esperando que lhe fizesse uma refeição. Ele estava no terraço da casa. Ele teve até um cochilo. Quando ele acordou, ele ouviu aquele barulho da comitiva chegando. E ele diz lá, o Atos dos Apóstolos, que ele não iria atender, porque, como nós dissemos há pouco, eles se excluíam mutuamente. Os romanos não queriam nada com os judeus e vice-versa. Então ele não iria atender. Mas diz lá com todas as letras: um espírito disse a ele: atende-os. Uma ordem que ele recebeu do mundo espiritual diretamente. Um mensageiro espiritual disse a ele: atende-os. E ele desceu, etc. Deve ter ficado lá. No dia seguinte eles foram para a casa de Cornélio. E Cornélio tinha muito apreço por Pedro, muito respeito. Ele preparou uma verdadeira recepção, chamando amigos e a família para receber Pedro. E quando Pedro entrou pela casa dele, ele foi lá encontrar-se com ele no caminho, na porta, e ajoelhou-se diante de Pedro. E Pedro disse a ele uma frase que deveria ser repetida nos meios religiosos: levanta-te, porque eu sou um homem. Pedro não permitiu que um ser humano se ajoelhasse diante dele em atitude de contemplação. Isso é muito interessante. Mas aí o objetivo do nosso estudo não é esse. Mas só de quebra nós vamos lembrar isso, que ele não permitiu que um homem se ajoelhasse diante dele. E nós vemos tanta gente se ajoelhando diante dos representantes de Deus, né? Isso aí é para a gente pensar mais tarde. Mas, voltando então à questão da imortalidade da alma. O Espiritismo, que não nega nada do que está no Novo Testamento, pelo contrário, estuda e mostra, esclarece, fornece subsídios para quem queira se aprofundar mais. É só ler a obra espírita. Se você quer estudar desencarnação, leia André Luiz, principalmente o livro Obreiros da Vida Eterna. Se você quiser conhecer a divulgação primeira do cristianismo, da mensagem de Jesus, leia Paulo e Estevão, mas leia devagar, porque é um livro fascinante. Bem, mas Paulo
fala da imortalidade da alma. Ele tinha tanta certeza da imortalidade que lá no livro Paulo e Estevão nós vemos que termina com a decapitação de Paulo, que ele enfrentou assim, tranquilamente. Como Pedro também enfrentou, Pedro também foi crucificado lá em Roma e pediu até para ser crucificado de cabeça para baixo, que ele não merecia ser crucificado como um mestre. São espíritos que tinham a certeza profunda da imortalidade da alma. É essa certeza que é transmitida aos espíritas, em que nós procuramos desenvolver a consciência da nossa cidadania espiritual. Porque quando eu falo para certas pessoas fora do espiritismo, é claro que eu não tenho alma, diz, você é espírita, você tem espírito. Eu falo, também não tenho. Ué, mas como? Eu sou um espírito, eu tenho um corpo. E quando você olha a vida sob esse prisma, as coisas são diferentes. Você sente que você está temporariamente na Terra, que deve aproveitar todos os minutos seus aqui na Terra, mas que você vai retornar ao mundo espiritual da onde você veio. Que o corpo físico que se desgasta a cada minuto, veja bem, quando terminar essa palestra, nós teremos 1 hora a menos na Terra, todos nós. Principalmente eu, que estou mais próximo da partida do que vocês, né? Mas essa certeza da imortalidade da alma, não da sobrevivência da alma. Porque falar em sobrevivência parece que correu o risco de morrer. Caiu o avião, sobreviveu só um. Afundou o navio, sobreviveram 100. Os outros morreram. Esses correram o risco de morrer, mas não morreram. Mas nós não sobrevivemos. Nós continuamos a viver. Nós apenas, pelo fenômeno da morte, nós nos apartamos do corpo físico, que passa a se decompor imediatamente depois do corte, do laço espiritual. Temos de pensar nisso. Quando você adquire essa consciência, você começa a desenvolver um estado de consciência que se pode chamar cidadania espiritual. Eu não temo a morte. Eu sei que a morte vai chegar um dia, mas vai chegar para o meu corpo físico. Eu vou me libertar dele. Então eu quero viver de maneira mais consentânea com as verdades que eu aprendi no Evangelho de Jesus, para que a minha chegada do lado de lá, eu chegue um pouquinho melhor, com mais experiência, com um sentimento mais desenvolvido, do que quando eu vim para a Terra. Daí a necessidade que nós temos, né, de meditar, de orar, mas não de rezar. Pararmos um pouco e nos sentirmos espíritos, buscarmos nos sentir espíritos, sentir que nós estamos temporariamente na Terra. Quando você começa a desenvolver esse estado de consciência, sua paz é muito maior, porque você não teme nada, nem a morte. Mas se me matar, não vão me matar, vão apenas fazer com que cesse a vida do meu corpo físico. Eu vou continuar existindo, vou continuar vivendo. Isso é muito importante. Essa certeza vigorosa que a doutrina espírita nos dá. Por isso nós não dizemos sobrevivência do espírito, dizemos imortalidade da alma. Somos espíritos imortais que estamos temporariamente encarnados. Essa visão é muito diferente. Eu tenho cuidado com a minha vida física, cuido dos meus bens, cuido do final da minha vida. Ainda mais eu, por exemplo, que estou já com meus 94 anos, né? Tenho de pensar quantos anos mais eu terei. Todo dia eu penso nisso. Mais 1 ano, mais 5 anos. Vou chegar aos 100? Não sei. Também não me preocupo. Porque eu sei que eu vou continuar vivo.
vou aguentando as limitações físicas do meu corpo. Não me rebelo contra elas. É um veículo que já está usado, cansado, mas que ainda se presta à minha comunicação na Terra, à minha atuação aqui na Terra. É por isso que valorizo a doutrina espírita. Valorizo muito os horizontes amplos que me abre diante do infinito. Não ficar com aquela ideia preocupada. Eu me preocupo com os que ficam. Tenho alguma preocupação de como eu chegarei no mundo espiritual. Procuro me aprimorar o melhor possível. Como nós fazemos aqui na Terra quando vamos fazer uma viagem. Preparamos as nossas boas roupas, nossa boa mala, compramos passagem, etc, etc, etc. Tranquilamente. Assim também nós devemos nos portar diante dessa viagem que está marcada. Só não está definida para nós a data, mas está marcada. E fugirmos daquele estado soturno, né, que a morte física provoca nas pessoas. Hoje, as coisas estão mudando muito. Nos meus tempos de criança, o aspecto fúnebre era terrível. Era terrível. Pessoas todas de preto, com aquela cara feia, etc. e tal, né? E o morto e tal. Mas foi aliviando, a humanidade parece que foi arejando as suas ideias, as suas mentes, né? Nós estamos mais tranquilos em relação a isso. E graças ao Espiritismo, o Espiritismo trouxe um grande avanço na libertação do homem em relação à morte. Mesmo aqueles que não são espíritas têm alguma informação libertadora trazida através do Espiritismo ou levada através do Espiritismo, não tenhamos dúvida. Então nós precisamos pensar nisso, não para ficarmos aí sorumbáticos, aborrecidos, de mala pronta, não. Vamos viver a nossa vida normalmente, mas também nem chorar antecipadamente, nem tampouco acreditar que nós somos eternos na carne. A carne é temporária. A nossa estada na Terra é temporária. Então, nós devemos buscar nos ajustar a isso. Lembrando-nos, por exemplo, de que à noite, quando nós dormimos, nós deixamos o corpo físico num fenômeno semelhante à deixada definitiva pela morte. Se nós temos essa certeza e procuramos desenvolver esse estado de consciência, vamos procurar ler alguma coisa útil ou ver alguma coisa útil na televisão, o que é difícil, muito difícil, mas melhor não ver televisão. Mas ler uma página nobre, fazer a sua prece, né? Com a certeza de que você vai deixar o corpo na cama e vai buscar os seus reais interesses. É nessa hora que você age como espírito, liberto do corpo físico, pelo menos parcialmente liberto. Então nós temos de nos preparar, nos pensarmos sobre isso. Quem quiser ler sobre esse assunto, leia Obreiros da Vida Eterna, ou então o excelente livro Voltei, do irmão Jacó. É um livro pequenino, até para aqueles que têm muito medo de livros grossos, né? Mas é muito grosso, né? Voltei. É um livro profundamente esclarecedor sobre a desencarnação. É um espírita que desencarnou. Ele fora judeu antes de se tornar espírita. Ele era oriundo da Europa, passou pelos Estados Unidos, viveu lá algum tempo e depois veio para o Brasil. Se tornou amigo de Thomas Edison, que estava iniciando
as gravações fonográficas. Ele veio para o Brasil, fundou uma gravadora, se tornou um homem muito rico, mas se tornou espírita, trabalhador, muito caridoso. E ele frequentou a Federação Espírita Brasileira, pertenceu até à diretoria, etc. Mas ele fez um pedido inusitado. Ele pedia sempre aos espíritos que ele queria assistir à própria desencarnação. De um modo geral, quando a criatura é razoavelmente equilibrada, ela não vê nada, de repente acorda do lado de lá. Como está no livro, o livro de Chico Xavier, eu me lembro, agora há pouco vou me lembrar o nome dele, uma comunicação de Romeu do Amaral Camargo. Esse era espírita, desencarnou, mas não sabia que tinha desencarnado. Ele, já muito idoso, ele acorda e olha um ambiente um pouco diferente. Ele diz assim: eu devo ter passado mal, muito mal, eu fui me transferido até de hospital. Mas ele estava muito fraco, não sentia nada. De repente ele conseguiu dar um gemidinho, um gemidozinho muito fraquinho. Apareceu uma enfermeira pressurosa e tal, pôs a mão na testa dele, aí ele cobrou o ânimo. E conversou com ela, ela disse: não, descansa, descansa e tal. Ele descansou. Aí ele, não sabe quanto tempo ele descansou, ele acordou de novo e deu outro gemidinho, apareceu outra vez. Ele disse: eu estou estranhando porque eu estou aqui e não tem ninguém que venha me visitar. Disse: não, tem alguém que está esperando meu irmão aí fora já há algum tempo. Ela chamou de irmão, ele nem desconfiou. Aí disse que, então manda entrar, aí entrou o Lameira de Andrade, né, que era um amigo dele aqui da Terra, mas que ele sabia que já estava desencarnado há muito tempo. Aí ele ensaiou um agradecimento a Jesus por ter sido agraciado com a vidência naquelas alturas da vida, né? E o Lameira de Andrade, percebendo o drama, disse a ele: Romeu, deixa de bobagem, você já passou por lado de cá. Ele não viu nada, não viu nada. Quando ele viu, estava do lado de lá, tranquilo, sereno, muito bem tratado e etc. Porque a vida dele era a vida, de fato, cristã. Já o Jacó, ele quis ver a desencarnação, está lá no livro Voltei. Ele assistiu a todo o processo desencarnatório. Ele, logo que ele começou, as forças físicas começaram a decair, ele começou a ver a filha dele, que tinha desencarnado, jovem, com uns 18 anos. Ela se chamava Raquel. No livro ela se chama Marta, mas como boa judia ela chamava Raquel mesmo, né? E ele começou a conversar com a filha. Aí tem uma descrição muito interessante do Jacó. Ele assistiu a todo o processo desencarnatório, inclusive ele viu a preparação do enterro do corpo dele, até, né? Não foi ver porque o Bezerra de Menezes também foi assistido por Bezerra de Menezes. Disse: não convém não e tal. E aí ele conta toda a volta dele ao mundo espiritual e etc., levado por Bezerra de Menezes, que levou um grupo, ele não foi sozinho não. Tinha mais de uma dezena de espíritos que Bezerra fez uma pequena caravana e foi deixando os espíritos de acordo com a sintonia deles com determinados locais no mundo espiritual. Então, minhas irmãs e meus irmãos, eu, mais do que uma palestra, eu tenho, assim, a pretensão de tê-los encaminhado para a leitura, para a reflexão, né? Não vim fazer palestra para vocês com arroubos de oratória, etc. Mas vim trazer a minha contribuição para vocês se libertarem desse medo da morte, sabendo que a morte é só desencarnação, se prepararem, vivendo bem, porque para preparar para a morte nós nos preparamos todos os dias, vivendo bem, vivendo o bem, buscando pautar as nossas vidas dentro dos ditames do Evangelho de Jesus. E lendo alguma coisa
da doutrina espírita, que é tão rica, tão rica. Eu citei aqui poucos livros, né? Mas dá para se ler. Leiam, deixem um pouquinho a televisão de lado, acordem. Nós temos a vida pela frente, e a vida muito mais ampla do que nos parece agora. A doutrina espírita nos descerra um horizonte luminoso ao nosso alcance, ao alcance de todos nós. Tenhamos tido os erros que tenhamos tido. Não precisa ficar de joelho pedindo perdão a Jesus, não. É só você mudar a sua maneira de ser, procurar seguir o Evangelho de Jesus na sua pureza, simplicidade e objetividade, que você muda o seu futuro e muda o seu passado também. Nós não fiquemos presos a um passado. Criemos um futuro luminoso que está em nossas mãos. O passado é morto. Nós não podemos mexê-lo. Mas também não podemos deixar que ele atrapalhe o nosso presente. Vamos olhar para o futuro e construir um horizonte belíssimo, o raiar de um novo dia. Que Jesus nos abençoe e muito obrigado. Muita paz.